Tem que respirar para poder começar a falar. Que a fase que vive o Santos, ou a fase dos santistas, olha, não é nada boa. Que fase terrível que vive o Santos. Que fase complicada que vive o Santos. Quando você pensa que vai, não vai. O negócio dá para trás e não anda para frente. Foi assim no jogo contra o Velo, que deixou aquela expectativa no torcedor do Santos, pela maneira que o Santos jogou, apesar de ser contra o Velo Clube, que foi rebaixado para a segunda divisão, mas deu aquele ar nos torcedores do Santos, que o Santos poderia mais. Porque agora o time vai encontrar um jeito de jogar, mesmo jogando contra o líder do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino. Mas quando você pensa que vai, não vai. O negócio dá para trás. O negócio dá para trás e ainda muitas vezes você leva aqueles gols indesejáveis, aqueles gols que você nem está esperando mais que vai sair o gol. Mas é claro que o torcedor do Santos já olha assim e fala assim: não deixa cruzar, não deixa cruzar. E deixaram cruzar. Quando o árbitro levou o apito na boca para apitar o final do jogo, deixaram o jogador do Novo Horizontino cruzar. E o que aconteceu? Gol do Novo Horizontino. Uma vitória do Novo Horizontino. Foi justa? Foi justo pelo o Novo Horizontino acreditar que poderia ter chegado ao gol da vitória. Coisa que o Santos não acreditou no pé do Moisés. Quando o Moisés teve a bola do jogo para encher o pé, ele tentou tocar no canto e justo aonde estava o goleiro Jodir, e ele acabou batendo para fora. Foi a grande chance ali do Santos para fazer o segundo gol, e aí, de repente, o Novo Horizontino ia jogar a toalha. Mas aí, o Moisés não fez, é claro que você deu fôlego para o adversário. E aí os caras foram lá e acabaram fazendo o segundo gol no apagar das luzes, no último lance, que não teve nem saída de bola, nem saída de bola. Acabou, o árbitro confirmou o gol legal, tudo normal. E aí vai vir toda aquela pressão outra vez. Lembrando que o Santos agora joga pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira contra o Vasco na Vila Belmiro. E já no final de semana não tem mais jogos. Agora vamos secar os adversários ou acompanhar os jogos dos adversários. Arrumar um time para torcer. Mas o torcedor do Santos, ele vem tão desiludido com o futebol ultimamente, que eu acredito que se o Campeonato Paulista depender dos torcedores do Santos acompanhar as finais do Campeonato Paulista, eu acredito que não vai ter muita audiência não, porque os torcedores do Santos, eles estão num momento assim, desiludido com o futebol, principalmente o futebol do Santos, que aí reflete em todo o futebol. Pelo menos eu vejo desse jeito, pelo menos eu venho passando por isso, por esse momento dentro do futebol. Se eu disser aqui no canal que eu me preocupo muito a acompanhar jogos de outros times, eu não estou tendo essa paciência. Não estou tendo essa paciência, porque às vezes o Santos está me desgastando muito, e você vai se entojando de ver futebol. Por exemplo, agora à noite vai ter Corinthians e Portuguesa. Se eu não tiver algum lugarzinho para mim sair agora, eu posso até ver esse jogo, mas não com aquela vibração de estar vendo um jogo de semifinal, de quartas de final de Campeonato Paulista. Não, não. Para mim, que se vira quem ganhar, quem ganhou, perdeu. Para mim vai ser tudo normal, porque o Santos ele vem deixando você muito a desejar, muita irritação para você ver jogos, muita irritação. E se seu time não está bem, você não tem aquele tesão para ver outros jogos dentro do campeonato. E você poderia secar um, secar outro, tomara que o meu pega esse, tomara que pega aquele, e o Santos já não pega mais ninguém, porque caiu da mudança, ficou no meio do caminho, e mais uma vez o Santos está fora de uma semifinal de Campeonato Paulista. Até quando vai isso? Até quando vai isso?
Eu me recordo que lá no começo do campeonato, que eu dizia que o Santos precisava de 3 reforços. 3 reforços. E isso aí agora nós vamos escutar de novo falar que o Santos precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. Mas eu vou ser justo aqui, eu vou dizer ainda mais um pouquinho. Eu me lembro que eu falei que o Santos precisava de 3 reforços. Precisava da, da renovação do Neymar, precisava da chegada do Gabigol, que hoje praticamente não entrou em campo, e precisava de muito trabalho, muito trabalho. E eu acredito que esse muito trabalho está deixando a desejar no Santos. Está deixando a desejar no Santos. Eu defendi muito o Vojvoda aí por esses dias atrás aí, segura, segura, deixa trabalhar, deixa trabalhar. Talvez ainda eu vivo com essa ilusão, deixa trabalhar, dá um tempo mais, vamos ver contra o Vasco, que vai ser jogo do Campeonato Brasileiro, pontos corridos, vamos ver, de repente ele põe para jogar, mas às vezes eu volto àquela tese que eu sempre falo, treinador bom é aquele que ganha, treinador bom é aquele que ganha. Se você não ganha, você tem que dar espaço para outro e deixar outro entrar no lugar. Essa é a grande realidade dentro do futebol. Você não vai conseguir mandar 10, 15 jogadores embora e deixar o treinador. Então, muitas vezes, você tem que chegar e trocar o treinador. E aí fica a minha dúvida: será que o Vojvoda vai ser o treinador contra o Vasco? Será? Já fico nessa dúvida também. Nessa dúvida. Talvez se chegasse em mim e falasse, qual que você quer? Manda embora ou segura, dá mais uns 2 jogos para ele? Talvez eu ainda diria, dá mais umas 2 oportunidades para ele. Deixa ele contra o Vasco, deixa ele no próximo jogo, vamos ver o que vira. Mas, às vezes, a gente vê o Santos dentro de campo sem uma tática de jogo, sem aquele padrão de jogo que o torcedor do Santos gosta. Sem aquele padrão de jogo que o torcedor do Santos gosta. Aquele meio-campo que parece que é vazio, aquelas bolas que quando. Por, teve uma hora que o Nel falou para mim que parece que o Santos tinha 79% de posse de bola e o Novo Horizontino tinha 21%. Mas, mas se você pega os lances, o jogo, parece que o Novo Horizontino ele tem 100% de jogo, porque todos os ataques dos caras parece que desce desenhado e parece que o Santos fica perdido. Parece que o Santos fica perdido. E às vezes, quando você tem oportunidade lá na frente, você acaba não fazendo, você acaba não matando. É esse o desenho do jogo que fica do Santos. Então, dá uma impressão assim que fica um negócio estranho dentro de campo que você não consegue entender o que acontece com o Santos. Essa é a grande realidade do nosso Santos. E aí vai ficar essa dúvida. Fica Vojvoda, sai Vojvoda. Será que fica? Será que é bom ficar? Ou será que já é momento do Santos chegar e falar assim, não, vamos atrás? E o grande nome que a gente sabe que está aí para chegar, e ele chega, ele vai dar aquela organizada e vai fazer o Santos jogar. Mas lá no final do ano a gente não sabe se a mulher, ou o filho, ou a avó, ou quem for, vai ficar precisando de medicamento e ele tem que sair, que é o Cuca, que vai ser o nome falado aí nesse Santos daqui para frente, provavelmente. Vai ganhando força, vai ganhando força. Cuca, Renato Gaúcho, essas coisas todas que a gente já conhece do futebol. Então, mais um jogo do Santos que deixou muito a desejar. Eu deixo, às vezes, a minha preocupação, às vezes, é isso aí. Por exemplo, contra o Velo Clube, o Santos entrou com um time. O Vinícius Lira na esquerda, o Zé Ivaldo que estava na defesa, eu achei certo voltar o Adonis Frias, era o titular. O Gabriel Bom Tempo, que para mim fez um bom jogo contra os 2 últimos jogos, ele e o Arão fizeram um bom jogo, eu gostei muito. E aí o Tassiano lá no ataque do Santos, o Moisés também. Mas aí, hoje, o Vojvoda mudou tudo, mudou tudo. E às vezes você podia pegar um embalo daquele jogo lá e procurar mexer menos e tentar fazer algo diferente para daqui para frente o Santos começar a ganhar corpo. Mas aí chega o treinador, muda, ele tira ele voltou o Adonis, voltou o Escobar, voltou o Gabriel Menino, e voltou o Neymar, que já era esperado, e voltou o Rony. E aí praticamente muda muito o time
e às vezes fica até difícil desse time ganhar um conjunto. Mas, como se diz, o treinador acha que tem que mexer, e aí vai mexendo e fazer o quê? É as coisas do futebol que você não entende. É os negócios do futebol que você não entende. Para mim, teve. Não adianta nem eu ficar falando aqui os grandes lances do jogo, porque depois de uma eliminação dessa, você vai ficar falando o quê? Vai falar que o Bragantino, o Novo Horizontino, fez um gol ao apagar das luzes do primeiro tempo e no apagar da luz no último, no último lance do jogo, acabou fazendo o gol da vitória. O Gabriel Bontempo, que fez o gol do Santos ali aos 64 minutos, que eu achei que ia dar uma nova vida para o Santos, e o Santos até cresceu em campo, mas não adianta só você crescer em campo e quando você tem a bola do jogo, você acaba não matando o jogo. Para mim, teve um erro da arbitragem, talvez não tanto do árbitro dentro de campo como do VAR, porque para mim, aos 15 minutos do primeiro tempo, teve um pênalti e foi legítimo para o Novo Horizontino, porque aquela bola lá, para mim, é pênalti e o árbitro não marcou o pênalti. Foi bom para o Santos, ruim para o futebol, mas no final não importou para nada, porque se o árbitro tivesse dado, talvez até a história do jogo seria diferente. Mas o árbitro não deu o pênalti, o VAR não deu o pênalti e tudo continuou normal. Depois teve um lance no Rony, lá na primeira imagem que dava para a gente ver, parece que ele foi atingido, mas depois na segunda já não foi nada. Teve um lance também que o Neymar saiu com o Jodir e ele foi muito bem na bola e não teve nada de pênalti. Então, para mim, não teve assim aquele absurdo de erros da arbitragem. Se tivesse, foi a favor do Santos e não do Novo Horizontino. Porque, para mim, aquele pênalti aos 15 minutos foi pênalti, sim, para o Novo Horizontino e o árbitro acabou não dando. É como eu disse aí, bom para o Santos e ruim para o futebol. Ó, vou dar umas notas aqui, mas nota que não tem como. O cara com astral baixo, depois de uma eliminação, como eu disse aí, caiu da mudança no meio do caminho, não conseguiu chegar até o ponto final. Infelizmente, é mais uma daquelas eliminações doída que deixa o torcedor irritado. No apagar das luzes, você quando esperando a emoção dos pênaltis, você é eliminado ali e o árbitro nem solta a bola mais. Já pega a bola, segura no braço e acaba terminando o jogo. Para mim, o Gabriel Brazão, vou dar uma nota 5,5. Não, acredito que não foi responsável pelos gols, acredito que não. Foi uma falha. O segundo gol, uma falha lá de quem cruzou lá da esquerda para a área e acabou o rapaz de encontro com a bola e metendo bem de cabeça. O primeiro gol, um erro do Neymar, aonde eu cantei a pedra para o Nel no começo do jogo, ali aos 20 minutos mais ou menos, que eu não estava gostando da saída de bola do Santos, e o Neymar estava recuando muito e dando aqueles toquinhos que ele acha que ele está jogando com o Messi, com os caras. Não tá, não tá. Então ele tem que tomar cuidado com essas bolinhas que ele joga ali, porque de repente os caras podem recuperar e sair dentro do gol. E foi o que aconteceu. Ele acabou errando e acabou o Novo Horizontino fazendo o primeiro gol. O Igor Vinícius estava até razoável no jogo, teve participação no gol, mas depois daquela bobeira ali pela esquerda ali, deixou aquele cruzamento sair lá, eu acabei desanimando também. Para mim, uma nota 4,5. O Adonis Frias, eu vou dar uma nota 5 para ele, porque ainda foi ele que começou a jogada do gol, é um zagueiro que às vezes arrisca para frente e desequilibra, quebra a linha e dá uma força para o ataque. Vou dar uma nota 5, uma nota 4 para o Luan Pérez, que na hora daquele gol ali, você tem que estar mais junto com os atacantes. Você não pode deixar os atacantes livres do jeito que ficou. E aí o rapaz acabou fazendo o gol. O Escobar. O Escobar é aquilo que a gente conhece. É só na defesa. Teve uma bola lá que ele recuperou, que ele mostrou que é porque isso que ele foi escalado. Uma bola num contra-ataque do Novo Horizontino no segundo tempo, que realmente ia ser um ataque muito perigoso. Ele e o Adonis Frias ficou e ele recuperou a bola muito bem. Mas uma nota 4, o Ilharão, para mim, uma nota 5,5. Não foi mal no jogo, foi bem o Ilharão, mas é como eu estou falando, o segundo gol do Bragantino, do Novo Horizontino, apagou tudo se tinha alguma coisa de bom no jogo. Por exemplo, o Arão talvez poderia ganhar um pontinho a mais. O Gabriel Menino, para mim, entrou muito mal no jogo.
entrou muito mal no jogo, uma nota 4 para o Gabriel Menino. O Neymar, olha, eu vou dar uma nota 5,5 para o Neymar. Está voltando, é claro que se o Neymar ganhar ritmo de jogo, ele vai crescer muito dentro do Santos, ele vai ajudar muito o Santos. Mas a gente ainda percebe que o Neymar está fora de jogo. Mas não se esconde por jogo, sempre buscando, sempre tentando, só que ele tem que tomar cuidado com essas bolas que ele volta muito lá atrás para ele recuperar e às vezes tocar a bola e às vezes ele tem que saber para quem ele toca para ele receber de novo, porque muitas vezes ele toca redondinha e volta ao quadrado. E isso daí pode dar um ataque dentro do gol já para o adversário. Então ele tem que tomar cuidado com isso daí. O Barreal, para mim, foi baixo no jogo. Uma nota 4 para o Barreal. O Rony também eu não gostei. Uma nota 4 para o Rony. E assim também como para o Gabigol. O Gabigol apagadíssimo no jogo. Uma nota 4, parece que o Gabigol fora do sentido de jogar. Tá meio que complicado. É claro que o atacante ele vive de gol e a bola não surge a oportunidade, já fica mais difícil. Até mesmo o gol do Santos, do Gabriel Bom Tempo, foi uma jogada do Gabigol, que ele fingiu que chutou, mas ele errou a bola e acabou sobrando por Bom Tempo e desequilibrando até mesmo o goleiro do Novo Horizontino, que acreditou que aquela bola não ia chegar lá. Que furada, meu Deus do céu. Ó, aí tivemos a entrada no intervalo do Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo, apesar de ter feito o gol, mas ele não entrou bem no jogo. Ele entrou perdendo umas bolas ali, perdendo umas bolas. Eu não estava gostando do Gabriel Bom Tempo, mas aí ele fez o gol e aí volta aquele ânimo para o torcedor, volta aquele ânimo para a equipe, porque agora sim, agora vai. Mas mesmo assim, eu não gostei muito do Gabriel Bom Tempo no jogo de hoje, apesar dele ter feito o gol. Eu vou dar uma nota 5,5 para o Gabigol, o Gabriel Bom Tempo, uma nota 5,5. Aí tivemos a entrada do Moisés aos 63 minutos, mas o Moisés também deixou a desejar, principalmente naquela bola que ele saiu na cara do gol e ele tentou aquele toquinho na saída do goleiro, e o goleiro estava naquele canto e ele tentou chutar mesmo naquele canto, e não chutou forte. Ali era a bola para fechar o olho e estourar para o gol, mas ele tentou de outro jeito. É claro que se a bola entra, era totalmente diferente o comentário aqui do torcedor Raul. Aí depois tivemos, aos 82 minutos, a entrada do Tassiano, que também teve uma bola que ele dominou livre, só ele. Eu ainda falei com o Nel, falei, mas como que um jogador domina uma bola livrinho no meio campo e vê o outro que está impedido e toca a bola? Que foi o caso dele para o Rony. Totalmente impedido. Era a bola para ele dominar e tentar fazer a jogada e toca de qualquer jeito, parece que não está com sintonia no jogo. É isso que me deixa irritado às vezes. E o Miguelito, apesar de ter entrado, já ter colocado o Neymar para jogar ali na cara do gol ali, mas não tem nem como você dar nota para o Miguelito, porque ele entrou ali aos 90 minutos, já acabando o jogo, então não vou nem falar aqui do Miguelito, a não ser esse lance que ele já entrou, pegou a bola e tocou, que está merecendo jogar mais. O Vojvoda demorou a mexer e pôr o Miguelito no jogo, tinha que ter posto bem antes para poder tentar, de repente, ali com o Neymar, ele colocar o Neymar, o Gabigol, quem fosse ali na cara do gol. Acredito que o Vojvoda errou nesse ponto aí, como o Vojvoda errou em mexer muito no Santos do jogo do Velo Clube para esse jogo. Eu vou dar uma nota 5 para o Vojvoda hoje, e aí vamos aguardar o que vai acontecer, se vai ficar Vojvoda ou se sai Vojvoda. E aí a gente vai ficar nessa expectativa agora. Eu volto a falar aqui. Treinador bom é aquele que ganha. Se eu fosse o Santos, eu trazia treinador, fazia contrato só de 10 jogos. Foi bem, continua. Não foi bem, rua. Vem outro. Porque não adianta, você fica buscando treinador daqui, treinador dali, e está sempre trocando de treinador. Então não adianta. Faz para 10 jogos. Foi bem, continua. Não foi bem, rua, e vamos trazer outro. Mais 10 jogos para o outro. E assim vai. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiz o vídeo tranquilo, sem xingar, sem se morder, sem brigar com ninguém. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.